Olá, meus irmãos, tudo na paz? Vamos dar prosseguimento à exposição do Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao 13, nos diz assim: Tendo Jesus partido dali, fora para a sua terra, e com seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, maravilhavam-se, dizendo: De onde vêm a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas, Simão? Não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizaram-se dele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão em sua terra, entre os seus parentes e sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar um pouco os enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a ensiná-los, de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos, a enviá-los de dois em dois, dando autoridade sobre espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrar em alguma casa, permanecei aí até você tirar-vos do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saíres dali, sacudi o pó dos pés e testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliram muitos demônios e curaram numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Nós olhamos para o capítulo 5 de Marcos e temos ali então como um capítulo chamado e conhecido também como o capítulo da fé. Mas no capítulo 6 já é diferente. E como tema de hoje nós vamos falar sobre a tragédia da incredulidade. Profeta sem honra na sua terra, né? Então o capítulo 6 de Marcos aqui, nós podemos ver e pode ser chamado também como o capítulo sem fé. Porque no capítulo 5 nós vemos Cristo ali, não é? Como esse capítulo da fé, sendo esse Cristo vencedor sobre o demônio, sobre a enfermidade, sobre a morte. No 6 já é um capítulo sem fé. E Hendricks diz então que a falta de fé, tanto em Nazaré, quanto também em Herodes, nós vamos ver isso mais para frente. E esse texto então mostra que Jesus na sua terra ali de Nazaré, onde ele fora criado, né, sobre a ilustração aqui também dessa iniquidade do coração humano. E nós somos também inclinados a subestimar as coisas que estamos familiarizados. Para eles aqui, então, era inconcebível que alguém, então, que vivera tantos anos juntos dele, sendo até mesmo da sua família, que eles o conheciam, merecesse, então, ser seguido por entre o povo. Foram 30 anos Jesus ali no meio do povo, andando para lá e para cá. Ainda durante esses 30 anos ali, as pessoas viram a sua própria vida perfeita, a sua vida com Deus. Porém, isso, né, para eles foram em vão. Jesus, então, entrou na sinagoga, ensinou, e o seu ensino a princípio foi recebido, né? Mas não com assombro, mas também com um certo tipo de desprezo. As pessoas se escandalizaram-se dele. Ofendiam então ali, não é? Um homem de uma procedência como a de Jesus, que ele estava fazendo essas coisas então. Qual era o motivo então dessa incredulidade? O povo tornou-se incrédulo, não é? Principalmente aqui por causa da origem de Jesus. Viam apenas ele ali como um carpinteiro, né, filho de Maria, cujos seus irmãos estavam ali. Além do mais, Jesus então não fora educado nas escolas rabínicas, né? E como ele podia ter todo aquele conhecimento, então, né? Então isso acabava tornando-se ali, tornou um ponto de incredulidade para aqueles nazarenos. Mas quando Jesus disse lá no verso 4 que o profeta não tem honra na sua terra, e nem entre os parentes na sua casa, seus irmãos também não creram nele, sua cidade não creu nele, os líderes religiosos não creram nele. A familiaridade, em vez de gerar fé, produziu preconceito e incredulidade. E quando Jesus, então, aqui no capítulo 6, né, diz que ele entrou na sinagoga e muitos ouvindo maravilharam-se dele, né? A leitura a qual Cristo leu ali
né? Está registrado lá em Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 16, 17. E foi o livro do profeta Isaías que passaram a ele para que ele lesse. E foi lido então Isaías 61, de 1 a 2, 1 e 2. Ao fazer isso, então, né, aquela porção de Isaías, estava lá essa lição dos profetas, né? Era um sábado em particular ali, então, isso registrado lá no livro de Lucas, né? Fala que o Espírito, né, está sobre ele, sobre o ungido de Deus, para proclamar as boas novas aos pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos, e anunciaria também o ano aceitável do Senhor. Então essa primeira reação aqui, não é? Inicial, quando eles ouviram Cristo lendo, abrindo o livro e falando, o povo foi favorável. Mas Jesus ainda falou com uma convicção interior, com novidade, autoridade e graciosidade, não é? Que até os seus amigos antigos ficaram admirados. Mas as palavras seguintes já não foram favoráveis, mas de dúvida, desprezo, e as palavras então que eram lindas e profundas, mas vinda dele, como seria isso possível, vir dele isso? Né? Aqueles então que desvalorizaram, queria dizer que ele era o seguinte: o que um simples carpinteiro fala a respeito de oratória? E particularmente a respeito da interpretação e de cumprimento da profecia. Não é esse aí o filho de Maria? José, aqui nesse ponto, nem mesmo é mencionado. Né? Provavelmente porque, possivelmente também, ele já teria morrido aqui. E essa é uma das questões também levantadas, né? E por isso que Jesus saiu aos 30 anos da casa da mãe, né? Para iniciar o seu ministério. O seu pai já falecido, então ele assumiu o cuidado da sua família. Mas a questão é que os vizinhos ali de Nazaré o desprezaram, né? Porque ele era trabalhador. Ele era um homem do povo, não é? Um homem leigo, simples ali no meio do povo. Portanto, eles menosprezaram. O povo de Nazaré desprezou o próprio Cristo, não é? Por ser um trabalhador. Para nós isso é uma glória, né? Significa que o próprio Deus veio à terra, não é? E não reclamou, mas trabalhou e tomou sobre si uma vida comum, assumiu isso, né? Entre todas as suas tarefas comuns e diárias. E o perigo então da familiaridade com o sagrado. A familiaridade, não é, com Jesus aqui produziu então preconceito e não fé. Nada é mais perigoso para a alma do que nos acostumar com o sagrado. A origem e a profissão de Jesus foram obstáculos para os seus compatrícios aqui. William Barclay diz que às vezes estamos demasiadamente próximos das pessoas para vermos a sua grandeza. Pensaram que o conheciam, mas os seus olhos estavam cegos pela incredulidade. Egídio Gioia diz que na região a familiaridade gera desprezo por causa da inveja. E a incredulidade, meus irmãos, ela fecha as portas para as oportunidades de Nazaré. Jesus não permaneceu na cidade de Nazaré, ele foi adiante e não insistiu em arrombar a porta e ficar e mostrar-lhe. Jesus não ficou ali, mas Nazaré então que perdeu o tempo da oportunidade, Cristo estava ali. Realizar milagres em Nazaré não podia ter mais nenhum valor, porque o povo não aceitou nem a sua mensagem vinda do próprio Deus. Portanto, Jesus então seguiu adiante, procurando então aqueles que pudessem responder ao seu chamado, aos milagres e à sua mensagem. Jesus então deixa Nazaré e não há menção de que ele tenha mais voltado lá. Mas a maioria das pessoas pensam que tem ilimitadas oportunidades para quê? Mas isso é um ledo engano, devemos tomar cuidado. A incredulidade de Nazaré fecha as portas para os milagres de Jesus. Quão terrivelmente desastroso é o pecado da incredulidade. A incredulidade rouba as nossas maiores bênçãos, com um princípio geral e poder que segue a fé. A maioria, então, das vezes que Jesus operou maravilhas foi em resposta e em cooperação da fé. O chamado também de um milagre da fé. Nós vimos isso na semana passada, né, ou retrasada, na vida daquela mulher que estava com hemorragia. Nós vimos isso na semana passada com o Jairo e a sua filha. E nós conseguimos olhar isso para toda a Escritura. A incredulidade também foi o pecado mais antigo do mundo. Ela começou lá no Éden, onde Eva creu nas promessas do diabo, em vez de crer na palavra de Deus. A incredulidade traz então morte ao mundo.
A incredulidade manteve Israel afastado por 40 anos da terra prometida. A incredulidade é o pecado que especialmente enche o inferno. Pois quem, porém, não crê será condenado, está lá em Marcos 16. A incredulidade é o mais tolo e inconsequente dos pecados, pois leva as pessoas a recusarem as mais claras evidências, e eles então fecham os olhos e creem em mentiras. Pior do que tudo, a incredulidade é o pecado mais comum do mundo. Milhões e milhões de pessoas são culpadas por esse pecado de todos os lados. Apesar da incredulidade deles, Jesus ainda fez entre eles ali então alguns poucos milagres. Curou alguns enfermos impondo-lhes as mãos. Está lá no verso 5. E ainda, no final, Jesus ainda se admira da incredulidade deles. Nunca encontramos Jesus admirado, exceto pela fé então dos gentios, daqueles que são de fora, exceto dos estrangeiros, como o centurião, e a mulher também de Samaria, e pela descrença dos judeus, que eram seus próprios compatriotas. Observe que a incredulidade daqueles que desfrutam dos meios de graça é algo surpreendente, mas também triste. Mas quando nós temos aqui a incredulidade fechando as portas aqui, para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em contrapartida nós temos outras portas se abrindo para a salvação. As portas estão abertas. Olha lá, se nós vemos do verso 7 até o verso 13. Jesus então amplia o seu ministério comissionando os apóstolos, Aqui então Jesus não chamou apenas para estarem com ele, mas também para enviá-los a pregar e expelir demônios. Lá no verso capítulo 3, 14 a 21. Agora então que já estão treinados, agora eles são enviados. E vão realizar o seu trabalho em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus, levando a mensagem de Jesus como uma extensão da sua própria missão. E quem receber um desses mensageiros, recebe propriamente o Cristo. Mateus 10, 40. Jesus então deu aos apóstolos a mensagem, E qual era a mensagem pregada na época por próprio Cristo Jesus? E aqui então com os apóstolos. Quanto à mensagem que eles saíram a pregar, eles não criaram, não inventaram nenhuma mensagem. Mas eles levaram a mensagem que Cristo deu. Não levaram aos homens as suas próprias opiniões, mas levaram a palavra de Deus. O conteúdo da mensagem focava em 3 áreas distintas. Podemos olhar aqui, a mensagem do Evangelho começa com arrependimento. O arrependimento significa mudar a mente e logo adaptar-se a ação a essa mudança. Devemos chamar as pessoas ao arrependimento, se quisermos seguir as pegadas dos apóstolos e do próprio Cristo. Nada menos do que isso deve ser exigido. É impossível alguém entrar no reino de Deus sem passar pela porta do arrependimento. E todos os que entram no céu choram, lamentam a triste condição espiritual, mas se regozijam pelo próprio Cristo e Senhor e Salvador, a qual então concedeu essa salvação. E esses homens então que foram pregando arrependimento, eles foram também curando os enfermos e ungindo-os com óleo. Eles então pregaram, anunciaram aos ouvidos e aos olhos, eles falaram e fizeram, proclamaram, demonstraram a palavra de poder, a salvação, que é uma bênção, então, trazendo o homem de forma completa para o Senhor. E essa salvação, então, é essa bênção integral, para o corpo, para a alma. E os apóstolos, então, iam aos enfermos, ungiam com óleos, E esse óleo, então, usado aqui, como um cosmético, mas também como um símbolo espiritual. William Hendrick entende que os discípulos usaram óleo, não como remédio cosmético, mas como um símbolo da presença do poder do Espírito Santo. E esses homens também ali foram para expulsar demônios. E essa parte de libertação do Evangelho, o Messias veio para libertar os cativos. Ele se manifestou para libertar os oprimidos do diabo e desfazer as suas obras. O reino de Deus não estava penetrando num vácuo de poder. Adolf Paul diz que todo missionário que quer conquistar pessoas para Deus precisa dominar, ou ele vai ter essa batalha espiritual. Olha lá Efésios 6:12, Romanos 15:19, 2 Coríntios 10:4 e 6. E Jesus alertou sobre o perigo então também de rejeitar o evangelho dele.
Os apóstolos deveriam então sacudir o pó das sandálias e considerar aquele território pagão. William Hendricks ainda diz que o que Jesus está dizendo nesse texto é que em qualquer lugar, que seja uma casa, uma vila, uma cidade, que se recusa a aceitar o evangelho, você deve então considerar aquele como um solo pagão. Não há salvação fora do evangelho, somente em Cristo Jesus. Não há salvação fora da palavra de Cristo. A salvação está na própria palavra de Cristo. E onde a palavra de Cristo é rejeitada, não há salvação. Não rejeite, meus irmãos, a palavra de Deus. Não seja como Marta, né? Agitada de um lado para o outro, preocupada com muitos serviços, qual Jesus mesmo disse, né? Marta, Marta, andas inquietas, te preocupas com muitas coisas, mas agora, meus irmãos, busque ao Senhor com fé, dependa dEle, viva para Ele. Nós vimos tantos testemunhos dos milagres da fé operados pelo próprio Cristo, assim como também a grande multidão que estava com o Senhor Jesus Cristo, mas muitos os abandonaram. E o que nós vamos fazer? Creiamos nele, é isso que ele espera de nós. Creiamos que ele é Senhor, creiamos que ele é Salvador, que ele é quem cura, ele é quem liberta, ele é quem restaura e é ele quem salva. Então, meus irmãos, olhe para Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Creia nele, creia para que seja salvo. E não seja como Nazaré, que rejeitou o próprio Messias. Não seja como os judeus, veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Mas busque ao Senhor, creia nele, tenha fé. Fé como aquela mulher samaritana, fé como o centurião. Busque ao Senhor com fé, creia nele, creia que ele é Senhor e creia que ele é Salvador. Arrependa-se do seu pecado e busque ao próprio Cristo. Vamos orar, Deus abençoe. Deus, eu quero suplicar ao Senhor pela vida dos meus irmãos, pela vida da tua igreja, rogar, ó Deus, as tuas ricas bênçãos sobre nós, para que o Senhor mesmo, Deus, esteja falando ao nosso coração, esteja, Deus, dia após dia, aumentando-nos a fé, na confiança do Senhor, ó Deus, no conhecimento da tua palavra, para que possamos, ó Pai, viver uma vida de agrado ao Senhor. Uma vida, ó Deus, onde nós vamos olhar para ti, onde nós vamos, ó Deus, conhecer ao Senhor, onde nós vamos, ó Pai, depositar toda a nossa confiança em ti. Perdoe, ó Pai, os nossos momentos, ó Pai, de incredulidade. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados e nos limpa, nos purifica, ó Deus, e nos traga dia após dia para mais perto do Senhor. Abençoe meus irmãos, ó Pai, que temos passado por dias tão difíceis em meio a essa pandemia, mas que o Senhor esteja, ó Deus, governando as nossas vidas e nos fazendo lembrar da tua palavra, que diz que o Senhor é conosco. Nos ajude a crer e a confiar nisso e a viver assim. Assim eu oro, clamando ao Senhor pela vida da nossa irmã Aide, que está internada com Covid, a Tereza também com Covid. Ajude a restauração delas. Ajude também, a Deus, a minha avó na recuperação, a minha mãe, a Deus, nos resultados de exame. Seja também, a Deus, com a vida do pastor Jarbas, que também está internado. Não sabemos o motivo, mas tu sabes e conheces, mas pedimos que a tua boa mão esteja sobre ele também. Abençoa nossas vidas. E assim nós oramos, crendo, agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenha uma semana abençoada.